Esta noite, nosso primeiro tema é a vida de Catarina, a Grande, a princesa nascida na Alemanha que se tornou a imperatriz mais poderosa e controversa da Rússia. Desde a orquestração de um golpe contra seu próprio marido até a adoção da filosofia iluminista enquanto governava com mão de ferro, a história de Catarina é marcada por um intelecto afiado, ambição sem fim, escândalos amorosos e reformas abrangentes. Antes de nos acomodarmos, como sempre, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas apenas se você aprecia nosso conteúdo. Também queremos saber de onde você está assistindo e que horas são para você. Às vezes, nossas histórias são tão interessantes que estamos trabalhando em algumas mais monótonas, prometemos. Agora é hora de apagar as luzes, ligar um ventilador para um ruído de fundo e vamos explorar o que temos para esta noite juntos. Catarina nasceu como Sofia Frederica Augusta von Anhalt-Dornburg, em 2 de maio de 1729, em um canto tranquilo do Sacro Império Romano. Sua família era nobre, mas apenas um pouco. Eram aristocratas alemães menores, bem conectados, mas não poderosos, vivendo em conforto modesto, não em grandeza. Seu pai era um oficial prussiano, e sua mãe, ambiciosa e de língua afiada, sonhava em elevar o status da família por meio de alianças matrimoniais inteligentes. Desde pequena, Sofia percebeu essa fome de ascensão social e, com o tempo, usaria isso como uma arma. Ela não nasceu para governar. Ninguém na Alemanha sussurrava seu nome como se estivesse destinado a algo grandioso. No entanto, era inteligente, curiosa, extraordinariamente composta e obcecada por aprender. Aprendia idiomas com facilidade, devorava livros e observava o comportamento da corte com atenção aguçada. Seu mundo era pequeno, mas sua mente já vagava além dos frios corredores de Zerbst. Aos 14 anos, o inesperado aconteceu. A imperatriz Elizabeth da Rússia, que não tinha filhos, escolheu um sucessor, seu sobrinho Pedro de Holstein-Gottorp, outro nobre nascido na Alemanha. Mas Pedro precisava de uma noiva, e Elizabeth queria alguém que pudesse ser moldado facilmente. Sofia foi selecionada. Da noite para o dia, seu mundo mudou. A Rússia não era apenas outro país. Era um império vasto e estranho, que em breve se tornaria seu lar. A jornada foi longa e fria. Sofia chegou à Rússia como estrangeira, com pouco conhecimento da língua russa, sem fé ortodoxa e apenas um nome que a ligava à sua vida anterior. Mas ela não hesitou. Converteu-se ao ortodoxismo, adotando o nome Catarina Alexevna. Estudou russo dia e noite até conseguir falar melhor que Pedro. Adaptou-se, transformou-se e apagou qualquer traço de resistência. Sua mãe a chamava de séria demais, e os cortesãos a consideravam silenciosa demais. Mas Catarina estava observando todos, especialmente seu futuro marido. Viu em Pedro um garoto preso em um corpo de homem, infantil e desajeitado, mais interessado em seus bonecos militares do que em diplomacia ou amor. E nessa fria realização, Catarina fez seu primeiro voto silencioso. Se Pedro pudesse herdar um trono, ela poderia conquistar um. Ela havia chegado como uma peça em outro jogo, mas as peças já estavam se movendo, e Catarina tinha a intenção de se tornar rainha. O casamento real foi tudo o que precisava ser, grandioso, simbólico e politicamente útil. Mas para Catarina, foi também o início de um longo e rigoroso inverno. Seu marido Pedro não era um príncipe encantado. Imaturo, desajeitado e emocionalmente estagnado, Pedro mostrava pouco interesse por sua noiva, passando mais tempo marchando soldados de brinquedos sobre as mesas do que se envolvendo nos assuntos da corte ou do coração. Às vezes, ele parecia mais uma criança brincando de imperador do que um homem destinado a governar um dos maiores impérios do mundo. Catherine, no entanto, desempenhou seu papel com precisão silenciosa.
Ela sorria nos momentos certos, vestia-se com elegância e observava tudo, especialmente o que não deveria se tornar. Rapidamente percebeu que, para sobreviver na corte russa, precisava confiar em sua inteligência, não em seu casamento. Assim, começou a construir uma vida intelectual. Lia compulsivamente, escondendo livros sob os travesseiros e passando as noites em claro. História, filosofia, os escritos de Montesquieu, Rousseau e Voltaire tornaram-se seus professores secretos. Ela escrevia cartas, mantinha diários e começou a moldar uma visão particular de como um governante poderia ser. Alguém que usasse o poder não para crueldade ou indulgência, mas para progresso, justiça e reforma. Em um palácio repleto de intrigas, Catherine estava se tornando perigosamente astuta. Mas o perigo era mútuo. A corte era traiçoeira, com espiões à espreita nos corredores. Alianças mudavam da noite para o dia. Até mesmo a saúde de Catherine vacilava, com rumores de que Peter a desprezava profundamente, negando-lhe remédios durante uma grave doença. Ela se recuperou, mas nunca esqueceu. Assim, começou a cultivar seus próprios aliados, alguns nobres influentes, militares e até seu médico pessoal. Aprendeu quais palavras dizer, quais reter e quais sussurrar em portas fechadas. Quando seu casamento esfriou, ela buscou afeto em outros. Amantes entraram discretamente em sua vida, trazendo influência, proteção e às vezes amor. Mas amor não era seu objetivo. Poder era. Peter ainda era o herdeiro, mas Catherine não estava mais contente em ser sua sombra. Ela havia provado a política da sobrevivência, a emoção de ler textos proibidos e a doce clareza da ambição. Não seria apenas uma imperatriz por título, mas uma imperatriz por vontade. Quando a imperatriz Elizabeth morreu em 1762, Peter III subiu ao trono. Catherine, agora na casa dos 30 anos, aguardou por mais de uma década nas sombras, lendo, aprendendo e se preparando. Mas o homem com quem se casou continuava tão errático e impopular quanto antes. Em poucos meses, Peter conseguiu alienar a Igreja Ortodoxa russa, insultar a nobreza e retirar tropas de uma guerra vitoriosa contra a Prússia, aliada de sua terra natal, mas inimiga da Rússia. Sua lealdade a Frederico, o Grande, desgostou os militares, e seu desprezo pelas tradições russas enfureceu a corte. Catherine assistia a tudo com precisão silenciosa e já começava a nutrir uma rede discreta de leais. Homens como Gregory Olaf, um oficial militar charmoso, e seu amante, que tinha laços estreitos com a guarda imperial. Olaf não era apenas um parceiro romântico, era sua chave para o poder. Atrás das paredes do palácio, Catherine sussurrava seus planos, fazia promessas e assegurava juramentos. Embora não tivesse uma reivindicação legal ao trono, possuía algo muito mais poderoso: a confiança daqueles que empunhavam espadas. Então chegou o momento. Na manhã de 28 de junho de 1762, com Peter distraído e alheio, Catherine fez seu movimento. Montou em seu cavalo até o quartel do regimento Smileski, posicionou-se diante dos soldados e declarou-se soberana da Rússia. Eles prometeram lealdade na hora. Um a um, os guardas, os nobres e até o clero a seguiram. Ela cavalgou por São Petersburgo em plena regalia, serena e imponente. O povo não se levantou contra ela. Ao contrário, a acolheu. Peter fugiu. Dias depois, foi forçado a abdicar. E logo em seguida, estava morto. Assassinada em circunstâncias suspeitas, provavelmente pelas alianças de Catarina. Ela nunca admitiu ter dado a ordem, mas também não negou ter se beneficiado disso. Quando questionada sobre sua morte, respondeu simplesmente que ele não era mais necessário. Foi um golpe quase sem sangue, sem levantes massivos, sem guerra civil, apenas uma transição de poder perfeitamente executada de um governante para outro.
Catarina havia realizado o impensável. Uma mulher estrangeira tomou o trono russo sem seu apoio, sem apoio da maioria e sem medo. Seu governo agora era oficial. Mas agora vinha a parte mais difícil: provar que merecia isso. Ela havia reivindicado a coroa, agora precisava conquistá-la. Catarina compreendia algo que poucos governantes de sua época entendiam. O poder não se resumia apenas ao controle militar ou à nobreza. Tratava-se de imagem. Assim, uma vez que a coroa foi dela, ela não descansou. Transformou-se. De governante de um golpe, ela se recastou como reformadora, estudante do iluminismo, uma soberana com visão. Apresentou-se como uma filósofa no trono, trocando cartas com Voltaire, Diderot e outros grandes pensadores da Europa. Para eles, ela não era apenas uma monarca, era a prova de que ideias podiam moldar impérios. Convidou filósofos para a corte, enviou dinheiro a estudiosos, elogiou publicamente a liberdade, a educação e a razão, enquanto governava com uma autoridade incomparável. Contudo, as ideias nem sempre se encaixavam na realidade russa. A Rússia ainda era uma sociedade profundamente feudal. A nobreza possuía terras e camponeses. A servidão mantinha milhões em pobreza. Catarina queria reformar isso. Sonhava em modernizar o sistema legal, melhorar as escolas, limpar a burocracia da corrupção. Em 1767, convocou uma comissão para elaborar um novo código legal, que fosse justo, racional e humano. Ela escreveu pessoalmente a instrução, um documento ousado inspirado no iluminismo que criticava a tortura, defendia a educação e enfatizava a igualdade perante a lei. Pensadores europeus a aclamaram como visionária, mas em casa, a comissão fracassou. A nobreza não estava interessada em abrir mão de seus privilégios. O clero resistiu a ideias seculares. E Catarina, sempre realista, recuou. Não iria provocar uma guerra civil em nome do idealismo. Colocou muitas reformas em espera, mas nunca abandonou a imagem de reformadora. Ainda assim, algumas mudanças começaram a acontecer. Expandiu a educação, especialmente para meninas. Fundou o Instituto Smolny para donzelas nobres, a primeira escola estatal para mulheres na Rússia. Investiu nas artes, abrindo teatros, bibliotecas e museus. Sob seu governo, São Petersburgo se tornou um centro de cultura e elegância. Ela estava construindo um iluminismo russo, não pela força, mas pela inspiração. No entanto, seu iluminismo era uma dança delicada. Precisava manter a lealdade da nobreza, o silêncio dos camponeses e a admiração dos filósofos. Caminhava na corda bamba entre progresso e preservação, entre ideais e poder. Catarina falava a língua da liberdade, mas governava com a disciplina de uma monarca, e por trás de cada ideal público havia uma estratégia bem calculada. Apesar de toda sua inteligência e disciplina, Catarina nunca conseguiu escapar de uma coisa: a obsessão das pessoas por sua vida pessoal. Nos salões brilhantes da corte russa, onde os sussurros viajavam mais rápido que a verdade, os amantes da imperatriz tornaram-se lendas. Seu primeiro grande romance após o golpe foi com Grigori Olaf, o soldado que a ajudou a chegar ao poder. Corajoso, leal e bonito, Olaf era mais do que um parceiro romântico, era seu cúmplice. Juntos, eles haviam moldado o futuro do Império Russo. Mas com o passar dos anos, seu vínculo começou a se desvanecer. O comportamento de Olaf tornou-se errático, e Catarina, sempre racional, começou a buscar outros interesses. O que se seguiu foi uma longa série de romances, cada um cuidadosamente escolhido. Não eram aventuras irresponsáveis. Os amantes de Catarina eram frequentemente homens talentosos, inteligentes ou com valor militar. Eles faziam parte do seu ecossistema político. Alguns eram administradores competentes, outros generais. E um deles, Gregory Pumpkin, se tornaria o mais significativo.
Pumpkin não era um favorito qualquer da corte. Ele era brilhante, apaixonado e ambicioso. O amor deles ardia intensamente e, embora não tenha durado romanticamente para sempre, a parceria política deles persistiu por toda a vida. Pumpkin ajudou Catarina a assegurar a Crimeia, expandir as fronteiras da Rússia e moldar a política externa. É possível que tenham até se casado secretamente, embora nunca tenha sido encontrada evidência disso. Mesmo após se afastarem romanticamente, continuaram a trocar cartas constantemente, cheias de calor, humor e intimidade, revelando uma admiração mútua. No entanto, a corte e o continente murmuravam. Embaixadores estrangeiros reportavam, sem fôlego, sua longa lista de amantes. Panfletos na Europa a retratavam como imoral, depravada e até perigosa. Um rumor grotesco, completamente falso, afirmava que ela morreu tentando ter relações com um cavalo. Era pura calúnia, uma misoginia armada para punir uma mulher que governava com força e sensualidade. Catarina nunca respondeu a esses ataques diretamente. Não precisava. Seu governo falava mais alto do que qualquer sussurro. Ela havia conquistado e mantido o trono russo, expandido seu território, reformado suas instituições e governado com eficiência inigualável. Sim, ela amou intensamente, mas nunca de forma imprudente. Seus romances podem ter chocado o velho mundo, mas para Catarina, o amor era apenas outra arena da política, um lugar onde a lealdade era conquistada, a paixão era útil e os corações podiam ser tão estratégicos quanto exércitos. Catarina falava frequentemente sobre liberdade, justiça e iluminação, mas por trás das sedas e salões, por trás das cartas espirituosas para Voltaire e dos discursos progressistas, havia uma governante que compreendia a necessidade do poder e o preço de mantê-lo. Em 1773, pouco mais de uma década após seu reinado, a Rússia explodiu. Um homem chamado Yamelan Pugachev, um cosaco e ex-soldado, alegou ser ninguém menos que Pedro III, o marido já falecido de Catarina. Ele a chamou de usurpadora. Prometeu terras aos camponeses e liberdade aos servos. Ele acendeu uma chama que se espalhou rapidamente pelo campo, onde o sofrimento e o ressentimento já fervilhavam. Surgiu a revolta de Pugachev, a maior insurreição camponesa da história russa. Catarina, abalada, respondeu sem misericórdia. Tropas foram enviadas, vilarejos foram queimados, rebeldes foram capturados, torturados e enforcados. Pugachev foi exibido em uma jaula por Moscovo antes de ser executado. E com sua morte, Catarina enviou uma mensagem clara: desafie o trono e sofrerá. Foi um ponto de virada. A imperatriz que um dia defendeu os direitos do povo, agora governava com bem menos idealismo. Ela havia visto como era o caos, e isso a aterrorizava. A rebelião expôs as profundas fissuras do seu império, a pobreza, a desigualdade, a desesperança. Mas, em vez de tratar essas feridas por meio de reformas, ela apertou seu controle. O servilismo se expandiu sob seu governo. Os privilégios da nobreza foram fortalecidos. Os vastos pobres rurais caíram ainda mais em servidão. Para preservar a paz, Catarina se aliou à aristocracia, pois eles eram essenciais para sua sobrevivência. No entanto, essa contradição a acompanhou durante seu reinado. Para a Europa, ela era a monarca iluminada, a modernizadora, a patrona das artes e ciências, mas em casa tornou-se uma figura mais austera, imperial e menos idealista. A mulher que um dia sonhou em reescrever as leis da Rússia, agora emitia decretos que reforçavam o status quo. Mas talvez isso fosse o seu gênio. Catarina aprendeu o que muitos idealistas nunca percebem. Para manter o poder em um mundo turbulento, às vezes é preciso trair as mesmas ideias que te levaram até lá. Ela usava a filosofia como uma coroa, mas por baixo havia ferro.
Se Catarina governava a Rússia com visão, expandia o império com precisão. Ao contrário de muitos monarcas que apenas sonhavam em garantir fronteiras, ela desejava ampliá-las. Sua Rússia não seria apenas uma massa de terra, mas um império de influência, cultura e poder geopolítico. Ela voltou seu olhar para o sul, em direção ao Mar Negro e ao Império Otomano em declínio. Controlar a Crimeia significava portos de águas quentes, novas rotas comerciais e domínio estratégico. As guerras foram longas e custosas, mas o exército de Catarina, guiado em parte por seu conselheiro de confiança, Gregório Pempikin, foi implacável. Em 1783, a Crimeia foi anexada. A Rússia agora tinha acesso direto ao Mar Negro, e com isso, uma cadeira na mesa das potências marítimas. A seguir, ela se voltou para o oeste. A Polônia, fragmentada por conflitos internos e debilitada por séculos de disputas políticas, tornou-se seu próximo alvo. Catarina se posicionou como protetora da estabilidade polonesa, enquanto secretamente trabalhava para dividir e conquistar. Em 3 etapas, as partições da Polônia, ela uniu forças com a Áustria e a Prússia para dividir o país. Na última partição, em 1795, a Polônia como um estado independente havia desaparecido. Um reino outrora orgulhoso estava agora dividido, e grande parte de seu território oriental pertencia a Catarina. Foi uma diplomacia brutal, fria, calculada e eficaz. Durante seu reinado, as fronteiras da Rússia se expandiram em mais de 200.000 milhas quadradas, com milhões de novos súditos, incluindo ucranianos, bielorrussos, lituanos, tártaros e judeus. O Império Russo nunca foi tão grande nem tão diverso, mas a expansão teve seu custo. Os novos territórios eram difíceis de governar. Alguns resistiram ao controle russo, outros exigiram autonomia. O império se tornava mais pesado e difícil de manter. Catarina respondeu com reformas, reorganizando províncias, estabelecendo novas escolas e tentando padronizar a administração. Era uma corrida burocrática contra a agitação. Mesmo assim, Catarina manteve a compostura. Ela apresentava suas conquistas não como agressão imperial, mas como um avanço da civilização. Escrevia a líderes europeus como se estivesse espalhando ideais de iluminação, não conquistando nações. Para seus aliados, era uma estadista. Para seus inimigos, uma predadora imperial. Mas para a história, ela era algo mais raro. Uma governante que expandiu um império não por meio de guerras imprudentes, mas através de estratégia astuta e elegância diplomática. A cada anexação, a Rússia de Catarina crescia não apenas em tamanho, mas em ambição. À medida que envelhecia, o fogo em sua mente nunca se apagou, mas seu corpo começou a desacelerar. Ela permaneceu ativamente envolvida no governo, lendo relatórios, elaborando reformas e participando de funções na corte até bem mais de seus 60 anos. Mas o mundo ao seu redor mudava rapidamente. Em toda a Europa, a Revolução estava no ar. Em 1789, a Revolução Francesa irrompeu, enviando ondas de choque por todas as cortes reais. Reis foram decapitados. Multidões clamavam por liberdade e igualdade. Para uma imperatriz que anteriormente abraçava os ideais do iluminismo, a revolta era profundamente perturbadora. Catarina, que fora amiga dos filósofos, passou a ver suas palavras como faíscas perigosas. Ela proibiu textos revolucionários franceses, endureceu a censura e transformou sua corte, antes aberta a novas ideias, em um ambiente suspeito e cauteloso. Seu iluminismo, aparentemente, tinha um prazo de validade. A solidão aumentou quando seu grande amor, PM Pequim, faleceu em 1791. Embora a relação tivesse se tornado mais política do que romântica, sua morte a afetou profundamente. Ela passou a contar com favoritos mais jovens,
homens charmosos e leais, mas que raramente possuíam a brilhante estratégia de seus antigos companheiros. E havia seu filho, Paulo, em quem Catarina não confiava. Ela não via nele nem sua inteligência, nem sua estabilidade. Ele era emocional, impulsivo e atraído por ideais autocráticos que contradiziam seu estilo mais equilibrado. Em privado, considerou até ignorá-lo e preparar seu neto Alexandre para ser o próximo czar. Um plano audacioso que nunca teve tempo de concretizar. Em novembro de 1796, Catarina sofreu um AVC massivo e nunca mais recobrou a consciência, falecendo dias depois, sozinha em seus aposentos, com reformas inacabadas em sua mesa e pensamentos não expressos em seus diários. Quando Paulo assumiu o trono, sua primeira medida foi desfazer muitas das políticas da mãe. Ele a sepultou no mausoléu de Pedro, ao lado do marido que ela havia deposto e que poderia ter morrido por sua ordem. Na morte, estavam unidos em pedra, embora nunca na vida. A corte lamentou sua partida, o país parou, e a Europa observou o fim de uma das monarcas mais fascinantes. Catarina, a Grande, reinou por 34 anos, deixando uma Rússia maior e mais poderosa, além de um legado que ainda provoca debates séculos depois. No entanto, seu último capítulo foi escrito em silêncio. Catarina nunca deveria ter governado. Não era russa de nascimento, nem nasceu em um trono. Contudo, por meio de inteligência, maestria política e determinação implacável, tornou-se uma das monarcas que mais tempo reinou na história russa. Seu legado é complexo, repleto de contradições que a história continua a desvendar. Ela falava a língua do iluminismo, escrevendo sobre justiça, razão e reforma, interagindo com as mentes mais brilhantes de sua época e tentando trazer seus ideais para um dos impérios mais autocráticos do mundo. Mas quando esses ideais ameaçavam seu poder, ela os reprimia. Sonhou em libertar os servos, mas expandiu a servidão. Falou de igualdade, mas governou com autoridade absoluta. E, no entanto, seu impacto é inegável. Ela modernizou a administração da Rússia, tornando-a mais eficiente, centralizada e capaz. Trouxe escolas, hospitais e artes a cidades que antes conheciam pouco mais do que desfiles militares e rituais religiosos. Sob sua liderança, a Rússia não apenas cresceu, mas também se tornou mais forte, mais rica e mais respeitada no cenário mundial. Ela governou em um mundo masculino e superou os homens em seu próprio jogo. Sua corte era repleta de conselheiros poderosos e amantes, mas não se engane. Catarina sempre esteve no controle. Cada relacionamento, cada política, cada carta que escreveu era parte de uma visão mais ampla. Transformou São Petersburgo em um farol da cultura europeia, expandiu as fronteiras do império além da imaginação e deixou bibliotecas, estátuas e instituições que carregaram seu nome muito tempo depois de sua morte. Mas talvez seu maior legado não esteja no território ou na legislação, mas na possibilidade. Catarina provou que uma mulher poderia liderar um império, que carisma, intelecto e pura força de vontade poderiam elevar uma princesa menor a uma soberana que moldou o mundo. Ela quebrou expectativas, não com rebelião, mas com refinamento, não com barulho, mas com cálculo. Para alguns, ela permanece como um símbolo de tirania. Para outros, é a deusa da razão. Mas para a história, ela é algo maior que mito, algo real. Uma pessoa imperfeita, brilhante e incansável que governou por mais de 3 décadas e deixou suas marcas em toda uma civilização. Catarina, a Grande, não apenas reinou. Ela reescreveu o roteiro do que um governante poderia ser. Muito antes de ser uma cidade, Eldorado era um homem, um rei, diziam, coberto da cabeça aos pés com pó de ouro fino. Ele estava em uma jangada flutuando no meio de um lago sagrado, cercado por sacerdotes e nobres. Quando o sol nasceu, ele lançou joias, esmeraldas e ofertas de ouro na água,
tributos aos deuses. Era uma cerimônia, uma lenda, um sussurro no vento. O povo indígena Muisca, do que hoje é a Colômbia, o chamava de El Hombre Dourado, o Homem Dourado. Mas quando os conquistadores espanhóis chegaram no início dos anos 1500, eles entenderam mal. Ouviram El Dourado e não pensaram em um ritual ou em um homem. Imaginaram um lugar, um reino dourado escondido nas montanhas, intocado pela guerra, brilhando com tesouros. A transformação foi rápida. Na imaginação europeia, El Dourado mudou de um homem para uma cidade, depois um reino, e em seguida, um império inteiro. O nome não significava apenas ouro. Significava paraíso, salvação, um lugar onde todos os desejos poderiam ser realizados. E para os espanhóis, famintos e desesperados, milhares de quilômetros de casa era irresistível. As selvas da América do Sul ganharam vida com o rumor. Em algum lugar profundo no verde desconhecido, uma cidade de ouro aguardava. Os nativos falavam com cuidado, muitas vezes tentando agradar ou enganar seus hóspedes agressivos. Mencionavam terras distantes, rios estranhos e objetos cintilantes. Os conquistadores, ávidos por riqueza e honra, tomaram cada palavra como uma pista. Eldorado não era apenas um mito, tornou-se uma febre. Ao redor das fogueiras e em cartas de volta para casa, a história cresceu. Soldados que nem haviam deixado a Espanha ouviram sobre isso. Poetas romantizaram o tema. Monarcas financiaram expedições em busca disso. Não importava mais se existia. O que importava era a crença de que poderia existir. E a crença, na era das conquistas, era tudo o que você precisava. Essa ilusão dourada levaria alguns homens à grandeza e outros à loucura. Tornou-se uma das lendas mais poderosas na história da exploração. Uma promessa de riqueza sempre fora de alcance, sempre mais profunda na selva, sempre além da próxima elevação. Eldorado não era mais uma história, era uma bússola que apontava para lugar nenhum. E mesmo assim, eles a seguiram. Em 1541, uma expedição brutal partiu de Quito, liderada por Gonzalo Pizarro, irmão do infame Francisco Pizarro, que havia conquistado o Império Inca. Gonzalo havia ouvido rumores sobre florestas de canela, terras ricas em ouro e uma cidade dourada chamada El Dorado, esperando além dos Andes. Ele estava determinado a encontrá-la, custasse o que custasse. Trouxe consigo mais de 300 soldados espanhóis, centenas de carregadores nativos, algumas dezenas de cavalos e um sonho feito de ouro e desespero. A selva, no entanto, não era um sonho, era um pesadelo vivo e pulsante. A chuva caiu por dias sem parar. Os rios cresceram e engoliram seus suprimentos. Insetos devoravam a pele. Homens desmaiavam de exaustão, fome e doenças. À medida que as semanas se transformavam em meses, a expedição começou a se desintegrar. A comida desapareceu. O moral desmoronou. Muitos dos carregadores indígenas morreram ou fugiram. Os espanhóis, vestidos com pesadas armaduras e armados com armas agora inúteis na selva, tornaram-se fracos e paranoicos. Gonzalo Pizarro, desesperado, ordenou que um grupo menor avançasse em busca de comida e uma rota a seguir. Esse grupo foi liderado por Francisco Orellana, um nobre pouco conhecido que logo faria história por acaso. O grupo de Orellana flutuou por um rio, seguindo sua corrente sinuosa mais fundo em território desconhecido. Dias se tornaram semanas, e Orellana percebeu que não poderia voltar contra a corrente para se reunir a Pizarro. Restava apenas um caminho a seguir. Com um punhado de homens e uma brigantina improvisada, Orellana continuou rio abaixo, no que um dia seria chamado de Rio Amazonas. Ele atravessou vastas florestas, aparentemente intermináveis, e encontrou civilizações indígenas que pareciam muito mais avançadas do que o esperado. Ele mais tarde alegou ter visto grandes cidades, sociedades bem organizadas e até tribos de mulheres guerreiras.
histórias que inflamariam a lenda de Eldorado por séculos. Eventualmente, Orellana chegou ao Oceano Atlântico. Tornou-se o primeiro europeu a navegar toda a extensão do Amazonas, mas não encontrou ouro, nem Eldorado, apenas um mito que agora se estendia por um continente. Nos Andes, as forças de Gonzalo Pizarro haviam quase todos morrido. Os sobreviventes rastejaram de volta a Quito, quebrados e famintos. Mas o dano já estava feito. A selva havia cobrado seu primeiro sangue real por Eldorado, e o mito estava apenas começando. Em meados da década de 1500, a obsessão espanhola por Eldorado havia mudado do vasto desconhecido da selva para um único lugar assombrado, o Lago Guatavitá. Aninhado nas verdes montanhas do que hoje é o centro da Colômbia, este lago crateras, quase perfeitamente circular, brilhava com uma beleza estranha. Mas não era a vista que atraía os conquistadores. Era a lenda. O povo muisca que vivia nas proximidades realizava há muito rituais sagrados ali. Um ritual em particular prendeu a imaginação europeia. Um chefe nu, coberto de ouro, navegando para o centro do lago em uma jangada, lançando esmeraldas, ouro e preciosas oferendas na água como presentes para os deuses. Para os espanhóis, não era religião, era um cofre, e eles estavam determinados a abri-lo. Em 1536, o conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada foi o primeiro a chegar. Seus homens pescavam alguns trinquetes dourados na beira do lago, despertando esperança suficiente para manter viva a obsessão. Nas décadas seguintes, várias tentativas foram feitas para extrair o suposto tesouro repousando no fundo do lago. Em um dos esforços mais infames, em 1580, um rico empreendedor chamado Antônio de Sepúlveda tentou drenar todo o lago. Ele e sua equipe de trabalhadores indígenas cavaram uma enorme fenda na encosta da montanha, formando um canal para esvaziar a água. À medida que o nível baixava, lama e detritos surgiam junto com algumas peças de ouro, mas as laterais desmoronaram antes que o lago pudesse ser completamente drenado. A escavação matou muitos trabalhadores e, embora alguns artefatos de ouro tenham sido encontrados, a lendária horda de tesouros permaneceu escondida sob camadas de lodo e lenda. Ainda assim, o esforço teve uma consequência estranha. O lago em si tornou-se sagrado para o mito de Eldorado. Não era mais apenas um cenário. Tornou-se o coração pulsante da história. Um lugar onde o ouro foi oferecido por séculos, onde segredos jaziam enterrados sob a superfície da água e onde a esperança se recusava a morrer. Mesmo séculos depois, o Lago Guatavita atraía caçadores de tesouros armados com sonares, equipamentos de mergulho e dinamite. Mas o lago se mantinha teimoso, guardando seus segredos a 7 chaves. E, assim como o mito que alimentava, prometia tudo e entregava apenas ecos. No final do século XVI, a febre do Eldorado cruzou o Atlântico. Não era mais apenas uma busca espanhola. Agora, os ingleses, ambiciosos e ansiosos para desafiar a dominância da Espanha, fixavam seus olhos na Cidade Dourada. E ninguém estava mais encantado pela lenda do que Sir Walter Raleigh, poeta, soldado e favorito da rainha Elizabeth Mel. Raleigh era ousado, inteligente e cheio de charme teatral. Mas também era ferozmente ambicioso, desesperado para deixar um legado que rivalizasse com os grandes conquistadores. Ele acreditava que Eldorado não era apenas um mito, mas seu destino. Em 1595, navegou para Guana, uma densa região inexplorada perto do rio Orinoco, no que hoje é a Venezuela. Ele havia lido relatos espanhóis, ouvido histórias de nativos capturados e se convenceu de que a Cidade de Ouro estava em algum lugar no interior encharcado de chuvas. Sua jornada foi extenuante, enfrentando selvas densas, calor sufocante e um terreno difícil. Mas voltou para casa com uma história espetacular, afirmando ter encontrado uma civilização à beira da descoberta,
uma terra rica em ouro governada por um poderoso imperador, além do alcance. Seu relato publicado sobre a descoberta do grande, rico e belo império de Guana estava repleto de mapas vagos e detalhes sugestivos. Não havia provas, mas as palavras de Raleigh brilhavam com imaginação suficiente para cativar a Inglaterra. A rainha Elizabeth ficou intrigada e o público estava fascinado. Raleigh se tornou uma lenda. Mas os anos passaram. Elizabeth morreu. Raleigh perdeu seu prestígio e sua liberdade, sendo aprisionado na Torre de Londres sob o reinado do rei James I. No entanto, Eldorado ainda ardia em sua mente. Em 1617, após anos de confinamento, ele recebeu uma última chance, uma expedição a Guana para finalmente provar sua reivindicação. Desta vez, tudo desmoronou. Seus homens atacaram um posto espanhol, violando a frágil paz entre Inglaterra e Espanha. Pior ainda, o amado filho de Raleigh, Wat, foi morto na luta. Derrotado, de luto e sem nada, Raleigh voltou para a Inglaterra. O rei James ficou furioso. Raleigh foi executado em 1618, decapitado em público, com seus sonhos desfeitos pelo próprio mito que um dia fez brilhar. Ele havia perseguido uma cidade que pode nunca ter existido, e assim se tornou seu explorador mais trágico. Com a passagem dos séculos, Eldorado se recusou a morrer. A cada expedição mal-sucedida, o mito tornava-se mais potente, como uma miragem que brilhava mais intensamente quanto mais era perseguida. A selva, vasta e inexplorada, tornou-se tanto a tela quanto o carrasco. Incontáveis homens aventuraram-se em suas profundezas esmeraldinas, convencidos de que o ouro os aguardava além da próxima elevação, do próximo rio, do próximo dia sem fôlego. Eles vinham de todos os lugares, portugueses em busca de fortuna, aventureiros alemães, comerciantes holandeses, missionários jesuítas. Cada um carregava histórias, armas e sonhos. Poucos retornavam, menos ainda voltavam são. A floresta amazônica, que se estende por milhões de quilômetros quadrados, é um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Densos dosséis bloqueavam a luz do sol. Rios mudavam de direção sem aviso. Insetos venenosos e cobras mortais se camuflavam na folhagem. A fome ceifou alguns, doenças levaram outros. Aqueles que se aventuraram mais fundo enfrentaram ameaças ainda maiores. Tribos indígenas ferozmente protetoras de suas terras, cuja resistência era rápida, coordenada e muitas vezes letal. Repetidamente, o mesmo padrão se manifestava. Uma pista promissora, uma expedição bem financiada, semanas de luta e, em seguida, o silêncio. Muitos nunca mais foram vistos. No entanto, a crença persistia. O mito havia evoluído. Eldorado não era mais uma única cidade, tornou-se um sonho flutuante. Para alguns, estava escondido nos Andes, para outros, no coração da selva. Alguns o imaginavam em cavernas, outros em lagos. Ele mudava com cada esperança de explorador, e isso o tornava perigoso. A selva não precisava de armadilhas ou exércitos, precisava apenas de tempo. Homens se aventuravam cada vez mais fundo, guiados pela esperança e pela desorientação, até que a exaustão os quebrasse. Alguns enlouqueciam, outros se voltavam uns contra os outros. A linha entre explorador e vítima se confundia até desaparecer completamente. Mesmo quando nada era encontrado, os sobreviventes ainda falavam de sinais, vislumbres de ídolos dourados, luzes distantes, vozes estranhas ecoando à noite. Suas mentes, meio famintas e meio alucinadas, tornavam-se bússolas, girando descontroladamente. Eldorado havia se tornado um labirinto psicológico que prometia o paraíso, mas exigia tudo em troca. A selva não guardava uma cidade de ouro, guardava uma história, e nessa história, a própria esperança se tornava uma armadilha. Por séculos,
O mito de Eldorado foi desconsiderado como fantasia, uma ilusão criada pela ganância, incompreensão e arrogância europeia. Mas nas últimas décadas, algo notável surgiu. Evidências de que talvez Eldorado não fosse totalmente uma mentira. Não uma cidade de paredes douradas, nem ruas pavimentadas com tesouro, mas sinais de vastas civilizações avançadas que um dia prosperaram nas regiões que os conquistadores chamaram de vazias. No coração da Amazônia, arqueólogos e cientistas descobriram vestígios de cidades perdidas, sistemas agrícolas e extensas redes de estradas agora enterradas sob camadas de selva. No Brasil, Bolívia e Peru, imagens de satélite e levantamentos de solo revelaram contornos de montes geométricos, cidades de barro e complexos canais de irrigação. Não eram pequenos acampamentos tribais, eram sociedades organizadas, algumas provavelmente lar de dezenas de milhares de pessoas. E há também o solo. Em partes dispersas da Amazônia, pesquisadores encontraram terra preta, enriquecida com carvão, ossos e composto. Não é natural, foi criada, elaborada por antigos habitantes da Amazônia para tornar o solo pobre e fértil. Isso sugere uma civilização sustentável de longo prazo, que compreendia seu ambiente muito melhor do que se acreditava anteriormente. Poderia ser que, quando os primeiros exploradores falavam de grandes cidades na selva, estavam vendo os últimos vestígios de um mundo em extinção, uma civilização devastada por doenças europeias antes que pudesse ser plenamente compreendida? Alguns acreditam que sim. Até mesmo Francisco de Orellana, cuja jornada pela Amazônia foi considerada exagerada, está sendo reavaliado. Suas alegações sobre cidades movimentadas e tribos poderosas foram descartadas por séculos, mas novas descobertas sugerem que ele pode ter dito a verdade, apenas uma versão da qual a Europa não estava pronta para acreditar. Assim, talvez Eldorado nunca tenha sido uma única cidade dourada, mas o reflexo de muitas cidades reais, um mosaico de culturas prósperas que deslumbraram os olhos dos forasteiros, apenas para desaparecer sob a selva e o tempo. A lenda, portanto, não foi construída do nada, mas a partir de fragmentos, mal interpretados e moldados pela conquista. O ouro pode ter sido simbólico e a grandiosidade exagerada, mas as raízes da história sempre foram reais. Eldorado pode não ter sido um lugar em um mapa, mas talvez tenha sido uma memória. À medida que o mito de Eldorado se espalhava pela Europa, ele não existia apenas em canções ou contos sussurrados. Estava gravado em mapas. Entre os séculos XVI e XVIII, cartógrafos que trabalhavam mais com histórias do que com ciência começaram a preencher os espaços em branco da América do Sul com invenções. O desconhecido era aterrorizante, mas também era uma tela em branco. E nada preenchia essa tela melhor do que o ouro. Em antigos mapas de pergaminho, a palavra Eldorado aparece em letras garrafais, fixada em lagos, rios e montanhas que nunca existiram. Às vezes, a cidade era mostrada como se estivesse próxima ao lago Guatavita. Outras vezes, flutuava no fundo da Amazônia ou estava escondida atrás do Ouro Nino. Alguns mapas incluíam impérios dourados inteiros, completos com edifícios desenhados, templos do sol e criaturas fantásticas guardando o caminho. Esses mapas não foram desenhados para enganar. Não exatamente. Eles foram feitos para vender. Cada um era uma canção de sereia para monarcas, mercadores e mercenários. Eles impulsionaram o financiamento de expedições, justificaram reivindicações sobre terras estrangeiras e ofereceram aos exploradores algo real o suficiente para ser perseguido. A ausência de provas era o ponto. Quanto menos certa era a localização, mais imaginação permitia. E assim o mito cresceu, não apenas em histórias, mas também na geografia. Alguns desses mapas chegaram a cortes reais. Outros foram publicados em livros que circulavam de mão em mão
entre aqueles que sonhavam com riqueza e maravilhas. Foram copiados, plagiados, embelezados, e cada nova versão acrescentava mais detalhes, mais certezas, mais atração. Essas geografias falsas tiveram consequências reais. Expedições foram lançadas com base nelas. Vidas foram perdidas na busca por curvas de rios que não existiam. Regiões inteiras foram colonizadas com base em lendas escritas por homens que nunca pisaram fora da Europa. Mas a parte mais fascinante é que alguns desses mapas continuaram a circular mesmo após Eldorado ter sido desacreditado. Por quê? Porque os seres humanos não abandonam a esperança facilmente. Um mapa é mais do que uma ferramenta, é uma promessa, e essas promessas brilhavam. Até hoje, esses mapas antigos são itens de coleção procurados, não por serem precisos, mas porque capturaram um momento em que a crença era mais forte que a evidência. Eldorado nunca precisou ser real, só precisava ser desenhado. Séculos se passaram. A selva engoliu os ossos, as espadas enferrujadas e as pegadas silenciosas daqueles que perseguiram Eldorado. E ainda assim, o mito sobrevive. Vive em livros, filmes e exposições de museus, nas histórias animadas que mostramos às nossas crianças e nos documentários que assistimos até tarde da noite. É Indiana Jones e o caminho para Eldorado. Agora é um símbolo, mais do que uma cidade, mais do que um homem. É uma ideia. Mesmo nos séculos XIX e XX, exploradores ainda retornavam à América do Sul, armados agora com bússolas, rifles e curiosidade científica. Alexander von Humboldt, um dos cientistas mais respeitados de sua época, aventurou-se pela América do Sul no início dos anos 1800. Embora cético, até ele foi atraído pelas histórias. Ele não buscava ouro, mas verdade, e descobriu que a selva ainda sussurrava sobre civilizações escondidas. Depois veio Percy Fawcett, o explorador britânico cuja obsessão por uma cidade amazônica perdida, que chamou de Zed, refletia os antigos sonhos de Eldorado. Em 1925, ele desapareceu na selva com seu filho, sem nunca retornar. Alguns dizem que ele morreu nas mãos de uma tribo. Outros acreditam que encontrou algo e optou por permanecer escondido. E mesmo no século XXI, a busca não terminou. Armados com imagens de satélite, drones e tecnologia LAR, arqueólogos ainda estão desvendando evidências de antigas civilizações complexas da Amazônia. Nenhuma cidade de ouro foi encontrada, mas novas ruínas, terraplenagens e malhas de assentamento sugerem que o coração da selva um dia pulsou com uma vida muito mais rica do que jamais se imaginou. E ainda assim, Eldorado continua a brilhar, não no chão, mas na mente, porque nunca precisamos realmente de provas. Precisávamos da busca, a ideia de que em algum lugar existe mais, que um último segredo permanece por contar, que se formos longe o suficiente, tentarmos o bastante, arriscarmos o suficiente, encontraremos aquilo que muda tudo. Eldorado não é mais um lugar físico, é uma metáfora para a ambição, para a obsessão, para a fome humana pelo que está além do horizonte. Nós o perseguimos em carreiras, relacionamentos, sonhos e, às vezes, em selvas. Não importa se é real. O que importa é que continuamos caminhando em direção a isso. No final, Eldorado nunca foi encontrado. Nenhuma cidade dourada, nenhuma parede de palácio brilhando ao sol, nenhum trono esculpido em esmeralda. A selva nunca abriu suas mãos, e, mesmo assim, o legado de Eldorado sobreviveu aos reinos que o buscaram, porque o que os exploradores não perceberam, o que não puderam perceber, era que o verdadeiro tesouro nunca foi ouro. Era o que a jornada revelava sobre si mesmos, sobre a civilização e sobre as histórias às quais nos agarramos. Eles encontraram rios que nenhum mapa havia mostrado. Encontraram pessoas com conhecimentos da floresta que rivalizavam com qualquer academia europeia.
registraram idiomas, flora e costumes nunca vistos pelo mundo ocidental. Alguns, como Francisco de Orellana, fizeram história sem saber, não ao descobrir Eldorado, mas ao abrir um caminho para o coração da maior floresta tropical da Terra. Outros perderam tudo: sua riqueza, sua sanidade, suas vidas. E, ainda assim, eles também fazem parte da lenda. Seus nomes ecoam através do tempo, não pelo que encontraram, mas pelo que estavam dispostos a arriscar. Eldorado perdura porque fala a algo enterrado profundamente em nós, a crença de que sempre há mais. Mais a descobrir, mais a se tornar, mais logo além do horizonte. Vemos isso em cada empreendimento, em cada sonho impossível. O empreendedor em busca da ideia perfeita, o artista à procura da obra ideal, o viajante que busca o canto intocado do mundo. Todos eles, à sua maneira, seguem uma cidade dourada que pode não existir, mas ainda assim molda tudo o que fazem. O mito não é um fracasso, é um espelho. Reflete nossa ambição, nossa curiosidade e, sim, nossa ganância. Mostra até onde iremos por algo belo, significativo, algo que nos sussurra na quietude, dizendo: só mais um pouco. Eldorado não é uma cidade perdida, é uma pergunta, e cada geração a responde à sua maneira. Então, da próxima vez que ouvir uma história boa demais para ser verdade, pergunte a si mesmo: é uma mentira ou um sonho que vale a pena perseguir? Porque às vezes o verdadeiro Eldorado é a própria jornada. As origens dos Jogos Olímpicos não eram sobre recordes ou troféus. Eram sobre reverência. Era o ano 776 a.C., no berço da Grécia Antiga. Através das montanhas e vales, as pessoas começaram a se reunir, não para lutar, não para negociar, mas para adorar. Elas vieram a um lugar sagrado conhecido como Olímpia, aninhado na paisagem exuberante da Península Peloponense. Não havia cidade aqui, apenas um santuário religioso, sombreado por oliveiras e protegido pelo olhar atento de deuses esculpidos em mármore. O objetivo era honrar Zeus, o rei dos deuses, por meio de rituais, sacrifícios e da excelência física dos homens mortais. Os Jogos Olímpicos nasceram não em um estádio, mas em um altar, um antigo monte de cinzas construído a partir de gerações de ofertas queimadas. Antes mesmo da primeira corrida, antes que um disco voasse pelo ar, sacrifícios eram realizados. Bois eram conduzidos ao altar, incenso era queimado, hinos eram cantados. As primeiras Olimpíadas eram, em essência, um ato de devoção. Apenas homens gregos podiam competir, apenas cidadãos livres. Eles vinham representando suas polis, cidades-estado como Atenas, Corinto, Argos e Esparta. Cada atleta não estava correndo apenas por si mesmo, mas por sua terra natal, carregando seu orgulho nas costas como um manto. Não havia arquibancadas, nem locutores, nem audiência global, mas o ar vibrava com algo sagrado. Olímpia se tornava um cruzamento onde a linguagem, a política e a rivalidade faziam uma pausa, mesmo que por alguns dias, e os gregos se lembravam de que eram um único povo sob os deuses. Assim, de todos os cantos do mundo helênico, eles vinham descalços e bronzeados, alguns caminhando por semanas apenas para fazer parte daquele momento. Competir não era apenas permitido, era sagrado, era uma forma de se aproximar do divino, de testar a forma humana como os deuses a idealizavam, forte, focada e destemida. Não havia ouro nem prata, apenas honra. Nenhum império exigiu essa reunião. Nenhum rei a decretou. Os jogos surgiram de um lugar mais profundo, algo entrelaçado na alma da identidade grega. Aqui, à sombra dos templos, sob os olhos de Zeus, os Jogos Olímpicos respiraram pela primeira vez, não como um esporte, mas como um ritual sagrado.
Em uma terra frequentemente dividida por rivalidades e guerras intermináveis, era notável que, a cada 4 anos, os gregos encontrassem um motivo para parar de lutar. Esse motivo era Zeus. Antes de cada Jogos Olímpicos, mensageiros eram enviados de Elis, a região que governava Olímpia, para anunciar a Exeria, a trégua sagrada. Não era uma sugestão, mas um acordo solene e vinculativo. Por 1 mês, às vezes 3, todas as guerras no mundo grego deveriam cessar. Nenhum exército poderia marchar. Nenhum soldado poderia desembainhar espadas. Até mesmo as fronteiras hostis eram temporariamente abertas, permitindo que atletas, sacerdotes e espectadores viajassem livremente. A trégua não significava paz entre as cidades-estado, mas respeito por algo maior que a política, os deuses. Em teoria, permitia que atletas de qualquer lugar do mundo grego, aliados ou inimigos ferrenhos, chegassem a Olímpia em segurança. Na prática, era um milagre de diplomacia. Cidades-estado que haviam se enfrentado no campo de batalha em uma temporada podiam estar lado a lado na pista na seguinte. Mesmo Esparta, com todo o seu orgulho marcial e desafio, respeitava a trégua na maior parte de sua história inicial. Violá-la era convidar a ira divina. Aqueles que ousavam enfrentavam sanções não apenas de outras cidades-estado, mas dos próprios deuses. Zeus não era apenas o protetor dos jogos. Ele era a testemunha deles. Em Olímpia, uma enorme estátua de bronze de Zeus erguia-se com um raio na mão, um lembrete silencioso de que as regras dos deuses não deveriam ser quebradas. Mas a trégua não era apenas sobre segurança, era sobre unidade. A Grécia não era uma nação, mas um mosaico de polis ferozmente independentes, muitas vezes em guerra entre si. Através da trégua sagrada, eles podiam se reunir em um único lugar com um propósito comum, unidos por uma reverência compartilhada. Era mais do que uma necessidade política. Era simbólico. A trégua ensinava que, mesmo em um mundo dominado por conflitos, poderiam existir momentos de ordem, respeito e ritual. Por um breve período, a identidade grega se sobrepunha à rivalidade, e enquanto as coroas de oliveira eram preparadas e os atletas entravam na arena, isso acontecia sob o poder silencioso da paz. Não uma paz imposta por soldados, mas uma ordem comandada pelos deuses. Em Olímpia, não havia uniformes, nem túnicas, nem armaduras. Os atletas da Grécia Antiga competiam nus, de forma plena e intencional. Para a mente moderna, isso pode parecer chocante, mas para os gregos antigos, o corpo nu não era algo a ser escondido, mas algo a ser celebrado. Força, simetria e disciplina não eram apenas traços físicos, eram reflexos da virtude, da alma tornada visível. Competir nu não era apenas permitido, era esperado. Fazia parte do ritual. A palavra grega gimnos significa nu, e dela derivou ginásio, o local de treinamento. Treinar o corpo era treinar a mente. Os atletas se cobriam de azeite de oliva, não por vaidade, mas para realçar a forma e evitar atrito durante o movimento. A poeira era frequentemente polvilhada sobre o óleo para evitar escorregões e acentuar a definição muscular. Nesse ambiente sagrado, a forma humana se tornava arte. E não se tratava apenas da aparência. Competir nu simbolizava igualdade. Na arena, a riqueza e a classe social eram eliminadas, literalmente. O que restava era esforço, disciplina e habilidade física bruta. O corpo tornava-se o único uniforme e a excelência, o único ranking. Essa exposição também tinha um aspecto moral. Para os gregos, a vergonha não estava na nudez, mas na covardia, na desonestidade ou na fraqueza. Entrar na pista, no ringue de luta ou na linha do dardo sem roupas era uma declaração. Não tenho nada a esconder. Era um gesto de transparência e ousadia.
O atleta se apresentava diante dos deuses e de seu povo com total honestidade. As esculturas dessa época refletem essa reverência. Estátuas esculpidas de corredores, lançadores de disco e lutadores, muitas vezes idealizadas, não eram apenas decorações. Eram símbolos do espírito heróico, imortalizados em mármore para que as gerações pudessem estudar e admirar. Até os próprios deuses, Apolo e Hércules, eram retratados na mesma nudez heróica. As mulheres, claro, eram excluídas não apenas das competições, mas até mesmo da observação. Apenas meninas solteiras eram permitidas como espectadoras, e mesmo isso era raro. O espaço olímpico era totalmente masculino, sagrado, exposto e competitivo. Nesse ambiente, a nudez não era indecente, era divina. O atleta nu era uma oferenda viva, um corpo treinado, testado e transformado, não apenas pela glória, mas pelo favor de Zeus. Nos primeiros Jogos Olímpicos, não havia segundas chances. Apenas um homem poderia vencer. Não havia medalhas de prata, nem pódios com 3 níveis. Os gregos acreditavam que a excelência era singular. A vitória era absoluta. Assim, em cada evento, apenas o atleta que chegasse em primeiro lugar era honrado, coroado com uma recompensa simples, porém sagrada. Uma coroa de folhas de oliveira cortadas de uma árvore sagrada perto do templo de Zeus. A coroa de oliveira, chamada cotinos, não tinha valor monetário. Não era de ouro, não brilhava e não podia ser trocada, mas significava algo maior. Era um presente dos deuses, um símbolo vivo de glória imortal. Vencer uma Olimpíada significava ter seu nome gravado para a eternidade, voltar para casa como um herói. Sua estátua poderia ser erguida no santuário. Poetas poderiam escrever versos em sua homenagem. Cidades às vezes ofereciam privilégios vitalícios aos seus campeões, como refeições gratuitas, lugares no teatro ou cargos públicos. Mas os jogos não se resumiam a prêmios. Eram sobre arete, um conceito grego de virtude e excelência. Possuir arete era cumprir seu propósito, alcançar o auge do potencial humano. E para os atletas, isso significava vencer, nada menos. As competições eram intensas. A vitória não era apenas pessoal, mas política. Cada atleta representava sua cidade-estado. Uma vitória em Olímpia refletia não apenas sua própria força, mas a força e a honra de seu povo. A glória pertencia a todos. Isso tornava a vitória ainda mais vital e a derrota ainda mais amarga. Não havia espaço para desculpas, nem segundas chances. A linha entre a fama eterna e a total obscuridade poderia ser medida em um suspiro, um tropeço, um único momento de hesitação. E para aqueles que não venciam, não havia comemorações, nem honras. Retornavam para casa silenciosamente, muitas vezes esquecidos pela história. Mas o vitorioso se destacava. Coroado em silêncio, sua coroa brilhava à luz. Ele se tornava parte de algo sagrado. Os gregos acreditavam que tais homens eram tocados pelo divino. Eles não apenas superaram seus rivais, eles agradaram aos deuses. Em um mundo sem medalhas ou patrocínios, essa única frágil coroa de folhas de oliveira significava tudo, porque para os gregos, a imortalidade não vinha da riqueza, mas de ser lembrado. Os primeiros Jogos Olímpicos, realizados em 776 a.C., contaram apenas com um evento, uma corrida conhecida como estádio. Era uma prova de 192 metros, o comprimento do próprio estádio. Não havia blocos de partida, nem sapatos, nem penalidades por largadas falsas. Apenas pés descalços sobre terra batida, uma linha reta marcada entre 2 postes e silêncio antes do sinal dos juízes. Os corredores se inclinavam para frente, a poeira se levantava e então eles corriam. O primeiro campeão olímpico registrado na história foi um cozinheiro chamado Coibós de Elísia, um homem humilde cujo nome ecoaria por milhares de anos
simplesmente porque correu mais rápido uma vez. Seu prêmio não era dinheiro, nem poder, apenas uma coroa de folhas de oliveira e um lugar no pergaminho eterno dos vitoriosos olímpicos. Com o tempo, os jogos cresceram. No século VII a.C., novos eventos foram adicionados. O dolos, uma corrida de dupla distância. O doichos, uma corrida de longa distância. Depois vieram a luta, o disco, o dardo e o salto em distância, todos parte do brutal pentatlo, um evento que testava a capacidade física total. Para vencer, era preciso ser não apenas rápido, mas forte, ágil e astuto. Uma das adições mais impressionantes foi o pancrácio, uma mistura mortal de luta e boxe com quase nenhuma regra. Tudo era permitido, exceto morder e furar os olhos. Homens deixavam a arena ensanguentados e quebrados. Alguns até morriam, mas se você vencesse, tornava-se imparável, uma lenda viva. E então vieram as corridas de bigas. Cascos trovejantes ao redor do hipódromo, nuvens de poeira levantando-se, rodas se quebrando, cavalos e condutores tombando. Essas corridas eram perigosas, caóticas e extremamente populares. Não eram conduzidas pelos próprios atletas, mas por cocheiros contratados. No entanto, o proprietário dos cavalos, e não o condutor, era quem recebia a coroa. O status importava, mas em 776 a.C. era apenas aquela primeira corrida, um evento, um vitorioso, um começo, e, a partir daquela única competição, um movimento nasceu. Um que celebrava a forma física como divina, levando o corpo além do conforto e transformando o esporte em algo mais do que um jogo. Tornou-se um ritual, tornou-se honra. Com o passar dos anos e a adição de novos eventos, a corrida original, o estádio, permaneceu o coração dos jogos, pois tudo que era olímpico começou com um único sprint. Os Jogos Olímpicos não eram apenas competições, eram cerimônias. Cada corrida, cada arremesso, cada momento de esforço se desenrolava sob o olhar dos deuses. Em Olímpia, o esporte era sagrado, e no seu centro estava Zeus, governante do Monte Olimpo e patrono divino dos jogos. Antes das competições, um grande sacrifício era realizado no altar de Zeus. Isso não era simbólico, era central. Dezenas de bois eram sacrificados em honra ao deus, suas cinzas se acumulando em um altar feito inteiramente dos restos de sacrifícios passados. Essa montanha de cinzas sagradas cresceu ao longo dos séculos, alimentada pela devoção de atletas e sacerdotes. Para competir em Olímpia, os atletas precisavam fazer um juramento solene no templo de Zeus. Com as mãos sobre um pedaço da carne de um boi, prometiam treinar honestamente, competir de forma justa e não trazer vergonha aos jogos. Trapacear não era apenas desonroso, era sacrilégio. Aqueles que quebravam seu juramento podiam ser multados, espancados ou banidos permanentemente. Seus nomes poderiam ser gravados em estátuas de bronze de Zeus, colocadas na entrada do estádio como um aviso. Aqui estão os que desonraram os deuses. Presidindo os jogos estavam os Helenode, juízes escolhidos da região de Elis. Eles não eram meros árbitros, eram figuras sacerdotais, guardiões tanto das regras quanto dos rituais. Treinavam por 10 meses antes dos jogos, aprendendo não apenas os padrões atléticos, mas também os protocolos religiosos. Vestiam túnicas roxas e carregavam bastões, símbolos de sua autoridade sagrada. E havia o Templo de Zeus, um dos maiores e mais majestosos do mundo grego. Dentro dele havia uma estátua de mais de 12 metros de altura, esculpida pelo artista Fídias, feita de marfim e ouro. Sentado em um trono, segurando um cetro e uma figura de Nike, o deus observava os jogos com um olhar calmo e eterno. Era tão magnífico que mais tarde seria considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cada salto, cada golpe,
Cada gota de suor era uma forma de adoração. Em Olímpia, o corpo se movia em ritmo com o divino. A vitória não era apenas por orgulho, era por Zeus. Na antiga Olímpia, o ar estava impregnado de competição, ritual e o aroma de azeite de oliva. Mas havia algo conspicuamente ausente: mulheres. Os Jogos Olímpicos eram uma competição exclusivamente masculina, não só nas disputas, mas também na plateia. Mulheres casadas eram estritamente proibidas de assistir aos Jogos. A pena, segundo a lenda, era a morte, especificamente ser lançada do Monte Tipã. Isso refletia a estrutura profundamente patriarcal da sociedade grega, onde a vida pública, especialmente em espaços atléticos e sagrados, era domínio dos homens. Os jogos celebravam a forma masculina ideal. A nudez era padrão, e as competições não eram apenas atléticas, mas também filosóficas. O corpo masculino, treinado e disciplinado, era visto como um reflexo da ordem cósmica, uma escultura viva da virtude. As mulheres, especialmente as casadas, não tinham lugar nesse ambiente visual e simbólico. No entanto, nem todas as mulheres estavam excluídas da história olímpica. Mulheres solteiras eram ocasionalmente autorizadas a assistir e tinham seu próprio evento, os Jogos Herã, realizados em homenagem a Ria, a esposa de Zeus. Esses jogos incluíam corridas para meninas, realizadas no mesmo estádio, mas com diferenças significativas. As corridas eram mais curtas e as meninas corriam vestidas com túnicas curtas que deixavam um ombro à mostra. Os cabelos eram soltos, livres e desatados. As vencedoras ganhavam coroas de oliveira e podiam dedicar estátuas a Ria. No entanto, os Jogos Herã, embora significativos, não eram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos continuavam sendo um ritual sagrado masculino ligado a Zeus e aos valores militares. Força, resistência e glória eram cultivadas tanto para o campo de batalha quanto para a arena. Ser um vitorioso olímpico significava ser um herói da polis, um papel que as mulheres gregas simplesmente não podiam assumir. Há uma exceção curiosa: Quinisca de Esparta, uma mulher rica que criava cavalos. Como as corridas de carros premiavam o proprietário e não o condutor, Quinisca tecnicamente se tornou a primeira campeã olímpica. Mas mesmo ela nunca pisou no estádio para testemunhar sua vitória. A exclusão das mulheres não era apenas um costume, era uma lei religiosa, um código social e uma identidade cultural entrelaçados. Em Olímpia, os jogos eram muitas coisas, mas não eram para mulheres. Na Grécia Antiga, uma vitória em Olímpia era mais do que um triunfo pessoal, era capital político. Vencer significava trazer honra não apenas para si mesmo, mas para sua polis, a cidade-estado de origem. Cada atleta representava um emblema vivo de seu lugar de origem. Uma vitória nos Jogos Olímpicos significava superioridade em força, disciplina e favor divino, refletindo na sociedade que o criou. Quando um vitorioso olímpico voltava para casa, era recebido como um herói. As portas da cidade eram abertas em sua homenagem. Multidões se aglomeravam nas ruas, canções eram entoadas. Seu nome poderia ser gravado em pedra ou eternizado na memória local pelos poetas. Um dos mais famosos foi Píndaro, que compôs elaboradas odes de vitória, ricas em linguagem e mito, encomendadas pelas cidades para imortalizar seus campeões. Mas a celebração não terminava com aplausos. Os vencedores frequentemente eram recompensados com presentes, terras, dinheiro, refeições gratuitas para a vida toda, isenções fiscais ou até mesmo estátuas na praça pública. Em algumas cidades, recebiam assentos privilegiados no teatro ou lugares na frente em reuniões políticas. Podiam ser eleitos para cargos, não por suas palavras, mas pelo que seu corpo havia provado em Olímpia. Alguns aristocratas ricos usavam os Jogos Olímpicos para elevar seu status, financiando programas de treinamento, patrocinando atletas
ou criando cavalos para as corridas de carros, onde o proprietário, e não o condutor, ganhava o prêmio. Para esses aristocratas, uma vitória olímpica era como vencer uma eleição. Consolidava seu legado, aumentava sua influência e moldava como a história os lembraria. Até mesmo rivalidades entre cidades-estado se manifestavam através do esporte. Quando Atenas e Esparta se enfrentavam política ou militarmente, também se observavam de perto na arena. Quem tinha mais vencedores? Quem treinava mais? Quais políticas pareciam ser favorecidas pelos deuses? A vitória era uma mensagem. Somos o povo mais forte. Nosso modo de vida é o melhor caminho. Assim, os Jogos Olímpicos se tornaram um palco de diplomacia, um campo de batalha simbólico, onde cidades competiam por glória sem derramar sangue. A coroa de oliveira pode parecer humilde, mas no mundo da Grécia Antiga, carregava o peso do poder político, do orgulho cultural e da memória imortal. Por mais de 1000 anos, os Jogos Olímpicos brilharam na Grécia Antiga. A cada 4 anos, atletas, poetas, sacerdotes e espectadores se reuniam em Olímpia, não por lucro, mas por glória, devoção e união. No entanto, nada na história é eterno. Em 393 d.C., o imperador cristão Teodósio I emitiu um decreto que pôs fim aos Jogos Antigos. Para ele, era um ritual pagão incompatível com o crescente domínio do cristianismo no mundo romano. Templos foram fechados, altares desmontados e estátuas depredadas. A chama sagrada de Zeus se apagou. O estádio silenciou. Séculos se passaram. A visão de Olímpia tornou-se ruínas, lentamente cobertas pelo tempo e pela terra. A natureza reivindicou a pista. As vozes se apagaram. Os nomes dos campeões foram esquecidos, exceto por alguns escribas que registraram suas vitórias em pergaminhos empoeirados. Contudo, a ideia nunca morreu de fato. No século XIX, à medida que arqueólogos desenterravam os vestígios de Olímpia, suas colunas, templos e locais de treinamento, o interesse ressurgiu. E se os jogos pudessem retornar? Não apenas como uma curiosidade, mas como um símbolo global. Em 1896, essa visão se tornou realidade. Os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, reimaginados pelo barão Pierre de Coubertin, que acreditava que o esporte poderia unir as nações em paz, assim como uma vez uniu os gregos em Olímpia. Ele resgatou muitas tradições antigas, o ciclo de 4 anos, a chama, a procissão dos atletas. Até mesmo o ideal de Arete, a excelência do corpo e do espírito, foi revivido. Hoje, a tocha olímpica é acesa em Olímpia, à sombra do templo em ruínas de Ígia, utilizando um espelho parabólico e os raios do sol, assim como poderia ter sido nos tempos antigos. A partir daí, ela viaja por continentes, uma chama que conecta passado e presente. E embora os jogos modernos sejam globais, comerciais e competitivos em grande escala, seu coração ainda pulsa com um ritmo antigo, uma celebração do potencial humano, da paz e da busca por algo maior que a vitória. Do solo sagrado de Olímpia até os estádios ao redor do mundo, o espírito olímpico persiste, não como uma relíquia, mas como uma tradição viva. O fogo sagrado nunca foi realmente extinto, foi passado adiante. A história do Colosso não começa com bronze ou arte, mas com um cerco e uma cidade que se recusou a cair. Em 305 a.C., a ilha de Rhodes foi sitiada por uma das mentes militares mais temidas do mundo helenístico, Demétrio, o Besíger. Ele chegou com um exército de dezenas de milhares, apoiado por navios de guerra, catapultas e uma infame torre de cerco chamada Helópolis, uma fortaleza móvel de 9 andares. Rhodes, em contraste, era pequena, uma orgulhosa cidade naval, rica através do comércio e habilidosa em diplomacia, mas ofuscada pela força de Demétrio.
Seu objetivo era esmagar Rhodes por sua aliança com o Egito, o poder rival dos Tomis. Deveria ser uma campanha curta. Não foi. Por quase um ano, os rhodianos mantiveram a linha. Usaram seu terreno, suas paredes e sua astúcia. À noite, saíam para queimar equipamentos de cerco. Cortaram rotas de suprimento. Adaptaram-se mais rápido do que Demétrio conseguia ajustar. Mesmo quando a imensa Helópolis se aproximou da cidade, encontraram uma maneira de desativá-la, encharcando-a com óleo e incendiando-a. Eventualmente, o cerco desmoronou. Demétrio se retirou, humilhado, deixando para trás suas máquinas de guerra e seu orgulho esmagado. A cidade foi poupada. Seu povo, embora marcado, permaneceu intacto. E agora, eles queriam garantir que ninguém jamais esquecesse. Os rhodianos reuniram os restos do cerco, torres abandonadas, catapultas quebradas e milhares de quilos de bronze e ferro. Nada disso seria desperdiçado. Seria derretido, refeito e renascido. Não em armas, mas em um monumento. Para marcar sua vitória improvável, escolheram honrar sua deidade patrona, Hélio, o deus do sol. Decidiram construir uma estátua não comum, nem mesmo grandiosa, mas colossal, algo que o mundo nunca havia visto. Encomendaram a Charas de Lindos, um escultor conhecido por sua precisão e ambição. Ele prometeu não apenas uma estátua, mas um símbolo, algo que deixasse claro: Rhodes se ergue firme, Rhodes se mantém livre. Assim, das cinzas da guerra, a visão do colosso começou, não como uma maravilha, mas como um ato de desafio. Com a vitória ainda fresca e o orgulho pulsando em seus corações, o povo de Rhodes voltou sua atenção para um projeto sem igual. Construiriam uma estátua não apenas para comemorar sua resistência, mas para enviar uma mensagem através dos mares, uma mensagem moldada em bronze e enraizada na pedra. Decidiram honrar Hélio, o deus do sol, que acreditavam ter protegido sua cidade durante o cerco. Em Rhodes, Hélio não era um ser celeste distante. Ele era um guardião, uma presença entrelaçada na identidade da ilha. Seus raios iluminavam cada pedra do porto, e agora ele ganharia forma. Para dar vida a essa visão, convocaram Charis de Lindos, um rhodiano nativo e mestre escultor. Charis havia treinado sob Lucipos, o famoso escultor de Alexandre, o Grande. Ele compreendia proporção, simetria e ambição. A tarefa diante dele era monumental. O colosso teria mais de 30 metros de altura, quase a altura de um edifício moderno de 10 andares. Seria feito inteiramente de bronze, com uma estrutura de suporte de ferro e pedra. Os materiais vinham das próprias máquinas de cerco que Demétrio deixara para trás. Milhares de quilos de bronze, provenientes de armas e armaduras derretidas, se tornariam a pele do deus. O que antes ameaçava Rhodes agora a protegeria. A construção começou por volta de 292 a.C. e levaria 12 anos para ser concluída. O processo foi lento e deliberado. A estátua provavelmente foi construída do chão para cima, com cada seção cuidadosamente moldada, montada e reforçada conforme a estrutura se erguia. Os trabalhadores labutavam sob o sol escaldante, moldando metal, alinhando juntas e criando o que se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não sabemos exatamente como era. Nenhuma imagem antiga sobreviveu, mas acredita-se que Hélio estivesse em pé, talvez com uma mão cobrindo os olhos enquanto olhava para o leste, ou com um braço erguido em triunfo, seu rosto sereno, sua coroa um halo radiante de raios de sol. Não era apenas arte, não era apenas religião, era identidade. Forjado a partir dos restos da guerra, o colosso de Rhodes era mais do que uma estátua. Era um lembrete para todos que entravam no porto de que esta cidade permanecia inabalável e que sua luz não seria apagada. Quando o colosso foi finalmente concluído,
por volta de 280 a.C., não era apenas uma estátua, era uma revelação. Com mais de 30 metros de altura, o Colosso de Rhodes era a estátua mais alta do mundo antigo, construída inteiramente de placas de bronze sobre um esqueleto interno de ferro e pedra. Dominava o horizonte de Rhodes e impressionava cada visitante que navegava até o porto. Embora mitos posteriores afirmassem que a estátua se erguia na entrada do porto, com navios passando entre suas pernas, historiadores e engenheiros concordam que isso seria estruturalmente impossível. Em vez disso, a estátua provavelmente ficava ao lado do porto, talvez sobre um pedestal de pedra, onde podia ser vista de longe. Seu corpo de bronze brilhava ao sol, e a coroa de raios resplandecentes refletia os feixes divinos do Deus Sol. A engenharia por trás dela era extraordinária. Cada placa de bronze foi cuidadosamente moldada e encaixada, travada em uma estrutura oculta que mantinha o gigante estável. O peso foi distribuído uniformemente e as articulações estavam disfarçadas. A estátua pode ter sido erguida usando rampas de terra, levantadas gradualmente à medida que a construção avançava e removidas após a finalização da última seção. A figura de Hélio provavelmente estava em uma pose calma e ereta, com uma mão ao lado do corpo e a outra levantada, talvez em saudação ou segurando uma tocha. Seu rosto era sereno, jovem e idealizado, conforme a tradição artística grega. Seu olhar atravessava o mar, vigiando os marinheiros e comerciantes que entravam no porto de Rodas. Mas o Colosso era mais do que um simples guardião. Ele era um símbolo para os rodianos. Hélio personificava liberdade, resiliência e favor divino. Sua forma imponente anunciava ao mundo que Rodas não apenas sobreviveu ao cerco, mas emergiu ainda mais forte. A cidade transformou armas de guerra em um monumento à paz. Visitantes ficavam maravilhados. A estátua não era apenas alta, parecia eterna. A luz do sol dançava em sua superfície de bronze, e sua sombra se estendia pelas paredes do porto. E por um momento, sob sua presença, era quase possível acreditar que os deuses caminhavam entre os homens. Em Hélio, Rodas havia construído seu orgulho e o fixado em bronze. Por 12 anos radiantes, o Colosso se ergueu não apenas como uma estátua, mas como um sinal para o mundo antigo, anunciando uma nova era para Rodas. A cidade, há muito um cruzamento de culturas e comércio, agora se banhava em admiração internacional. Com a forma de bronze de Hélio acima do porto, Rodas tornou-se um farol, tanto literal quanto simbólico, para comerciantes, enviados e poetas que a visitavam. O Colosso declarou que esta ilha era mais do que uma fortaleza naval. Era uma força cultural em ascensão. A presença da estátua transformou a identidade pública. Os rodianos se viam não apenas como sobreviventes do cerco, mas como um povo escolhido, protegido pelo Deus Sol, elevado pela vitória e destinado à grandeza. Hélio não era apenas um deus que adoravam em templos. Agora era uma presença que lançava seu olhar do horizonte. A imagem do Colosso logo apareceu nas moedas rodianas, cunhadas e negociadas por todo o Mediterrâneo. Hélio, coroado com raios, tornou-se um símbolo de orgulho e prosperidade rodiana. Inscrições celebrando o Colosso começaram a circular. Viajantes escreviam sobre como o sol parecia refletir em sua pele de bronze ao amanhecer, banhando o porto em luz dourada. Culturalmente, Rodas floresceu. A cidade tornou-se um centro para filósofos, escultores e oradores. Escolas de retórica foram fundadas, e estátuas adornavam a ágora. Arte, política e religião se mesclaram em uma identidade cívica refinada, com o Colosso em seu centro. Mas o significado da estátua ia além das fronteiras de Rodas. Era um emblema universal de resiliência diante de adversidades impossíveis. Uma estátua forjada a partir de armas inimigas, dedicada a um deus da luz visível a todos que navegavam pelo mar.
Lembrou às pessoas de todo o mundo helenístico que a força pode ser esculpida a partir do sofrimento, que a paz, uma vez conquistada, pode ser moldada em beleza. Para alguns, o colosso representava harmonia divina, uma cidade e uma divindade em perfeita sintonia. Para outros, era a prova de que mesmo em uma era de guerra e conquista, algo poderia ser construído para inspirar em vez de destruir. E para os rodoenses, era simplesmente deles, seu triunfo, seu Deus, sua promessa celeste. O colosso não era apenas uma maravilha, era esperança em bronze. Em 226 a.C., pouco mais de uma década após a conclusão do colosso, a terra sob as ruas começou a tremer. Sem aviso, um enorme terremoto atingiu a ilha. Casas desabaram, templos se racharam, as paredes do porto estremeceram, e então, com um gemido de metal e um clamor dos céus, a imponente estátua de Hélio, orgulho da cidade, quebrou nos joelhos e caiu. O colosso não tombou como uma árvore, quebrou-se em pedaços, torcendo-se ao descer. As pernas desmoronaram primeiro, e a parte superior atingiu o chão, estilhaçando seções de bronze. Dedos do tamanho de homens se fragmentaram. A cabeça, que antes fitava o mar, agora estava voltada para baixo na poeira. Ninguém esperava por isso, e ninguém pôde impedir. O dano nas estradas foi severo, mas nada afetou mais profundamente o povo do que a perda da imagem de seu Deus. O colosso havia se tornado mais que uma estátua. Era um companheiro, um símbolo de favor divino. Agora estava em ruínas. Seus destroços se espalhavam pelo solo sagrado da cidade. E ainda assim, mesmo em ruínas, continuava a ser uma maravilha. Por séculos após o terremoto, viajantes ainda vinham ver o que restou. O historiador Strauss escreveu sobre o colosso caído, descrevendo o tamanho colossal de seus restos. Visitantes ficavam na sombra de seus membros quebrados, admirando a engenharia que um dia exigira. Os dedos eram mais grossos que o torso de um homem. As costelas de bronze se curvavam como armaduras esquecidas. Por dentro, viam a estrutura de ferro e o brilhante design de uma civilização decidida a desafiar seus inimigos. Alguns diziam que a queda era um castigo dos deuses. Outros acreditavam que era um lembrete de que até mesmo a glória deve se curvar à natureza. Mas a maioria dos rodoenses, embora de coração partido, se recusou a apagá-lo. O colosso, embora quebrado, ainda era sagrado. Deixaram os pedaços onde caíram, e, por 800 anos, aqueles fragmentos permaneceram, silenciosos, enferrujando, enormes, um Deus caído, uma maravilha despedaçada, mas de alguma forma, mais humano em sua fragilidade do que jamais fora em sua perfeição. A estátua representava uma vez a força. Agora sussurrava sobre a impermanência, e isso também era algo sagrado. Após a poeira do terremoto assentar e a dor se dissipar em silêncio, a pergunta surgiu como uma neblina matinal sobre as ruas. Devemos reconstruí-lo? O colosso caído ainda estava espalhado pelo chão, sua pele de bronze brilhando ao sol, seus membros quebrados estendidos como um gigante adormecido na terra. Muitos cidadãos queriam restaurá-lo, afinal, era seu símbolo, seu guardião, seu orgulho. Mas outros hesitaram. Assim, como tantas vezes antes, os rodoenses recorreram a uma voz mais antiga que sua cidade, o oráculo de Delo. A resposta do oráculo foi assustadora. Os deuses falaram, disse ela. A queda do colosso não foi um acidente, foi um sinal. Hélio estava descontente, e reconstruir a estátua provocaria ainda mais a ira divina. Os rodoenses, profundamente espirituais e cautelosos para não ofender sua divindade patrona, levaram o aviso a sério. Abandonaram a ideia, mas havia também razões práticas. Reconstruir uma estátua de tal magnitude exigiria enormes recursos, materiais, mão de obra e tempo. O colosso original levou 12 anos para ser construído, financiado pelos despojos da guerra e doações de aliados. Porém,
O clima econômico agora era diferente e o cenário político mais instável. As estradas enfrentavam novas ameaças e alianças em mudança. Reconstruir uma estátua, por mais icônica que fosse, não parecia sensato em tempos tão incertos. Assim, a decisão foi tomada: deixar que descansasse. Durante séculos, o colosso permaneceu em pedaços, mas nunca foi esquecido. Os fragmentos tornaram-se uma espécie de museu a céu aberto. Peregrinos, poetas, comerciantes e estudiosos vinham para ver as ruínas. Caminhavam entre as enormes costelas da estátua, tocavam seus dedos estendidos e admiravam seu rosto despedaçado. Havia admiração até mesmo na destruição. E talvez por isso as estradas nunca o ergueram novamente. Porque às vezes, uma maravilha caída fala mais alto que uma em pé. Às vezes, a ruína se torna uma memória que humilha, ensina e persiste mais do que a glória. Os rodianos não reconstruíram porque não precisavam. O colosso já havia cumprido seu papel, tornou-se uma lenda, e lendas, uma vez nascidas, não precisam de bronze para existir. Embora o colosso tivesse caído, sua fama só cresceu. Com o passar dos séculos, a estátua quebrada tornou-se lendária, não apesar de sua destruição, mas por causa dela. Viajantes de todo o Mediterrâneo continuaram a visitar as estradas, não para ver um monumento em pé, mas para testemunhar uma maravilha arruinada. O historiador grego Estrabo, escrevendo quase 2 séculos depois, descreveu os restos em detalhes vívidos. Falou de dedos de bronze maiores que um homem, membros ocos do tamanho de torres e um torso despedaçado que ainda mantinha a forma de um deus. Mesmo em fragmentos, o colosso despertava admiração. Tornou-se um lugar de reflexão, prova de que até as maiores obras podiam se quebrar. O que estava diante dos visitantes não era mais uma estátua, mas um fantasma de grandeza, repousando sob o sol. Ao contrário de outras maravilhas do mundo, o colosso não foi destruído por guerras ou ódio, não foi derrubado por invasores nem derretido em fúria. Foi derrubado pela natureza, um terremoto cego e imparcial, lembrando a humanidade de seus limites. Mesmo assim, os restos eram tratados com reverência. Os rodianos nunca os derreteram, nunca os varreram, deixaram as ruínas onde caíram, permitindo que o tempo, o vento e a memória as entrelaçassem em algo sagrado. No mundo antigo, as 7 maravilhas não eram apenas listas, eram peregrinações. E as estradas, embora a estátua estivesse em pedaços, tornaram-se um desses destinos sagrados. Ao lado do farol de Alexandria e dos jardins suspensos da Babilônia, o colosso quebrado ocupava seu lugar. Era diferente, mais sombrio, mais humano. Outras maravilhas deslumbravam com sua grandiosidade. O colosso agora inspirava algo mais silencioso ou tingido de melancolia. Revelava a passagem do tempo, sussurrava sobre ambição, fragilidade e a estranha beleza do colapso. Ensinava uma verdade que a perfeição não poderia, que até coisas caídas podem ser lembradas e que, às vezes, os pedaços deixados para trás são mais poderosos que o todo. Assim, os visitantes continuaram a vir, paravam entre as ruínas, traçavam as bordas de bronze com os dedos e imaginavam o dia em que Hélio olhou para o porto, radiante e inabalável. A maravilha ainda existia, apenas havia mudado de forma. Por mais de 8 séculos, o colosso quebrado permaneceu onde caiu, desgastado pelo sol e pelo vento, admirado por peregrinos e poetas. Gerações a fio se ergueram em sua sombra, imaginando a figura imponente que um dia foi. E então, de repente, desapareceu. Em 654 d.C., Rhodes foi invadida por um exército do Califado Umayyad, uma potência islâmica em ascensão que se espalhou pelo Mediterrâneo Oriental. A cidade caiu e, com ela, os últimos vestígios visíveis do colosso. Segundo crônicas bizantinas posteriores,
Os conquistadores viam as vastas ruínas da estátua como uma fonte de material, não de memória. O bronze foi derretido e vendido a um comerciante sírio que o transportou, peça por peça, a bordo de 900 camelos. Seja qual for a veracidade desse número, a mensagem era clara. O colosso de Rhodes havia desaparecido. Não restavam mais fragmentos, membros ou costelas para tocar, nem os ossos imponentes de um deus caído. A estátua que um dia vigiou o porto, símbolo de resistência e identidade, agora existia apenas em palavras. E, no entanto, essas palavras eram poderosas. Escritores continuaram a registrá-la como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, colocando-a ao lado de monumentos que ainda permaneciam, templos, pirâmides, tumbas. O colosso, apesar de fisicamente ausente, viveu na imaginação coletiva do mundo. Sua imagem se transformou através das culturas. Mapas medievais mostravam-no sobre o porto, um portão de bronze que os navios passavam por baixo. Artistas do Renascimento o pintavam como um titã, projetando sombras sobre os oceanos. Tornou-se um símbolo do que foi e do que poderia ser novamente. A ironia é que sabemos tão pouco sobre como realmente era. Não há plantas baixas, esculturas ou gravuras que tenham sobrevivido. Tudo o que acreditamos sobre o colosso vem dos ecos de viajantes, das páginas de historiadores e da imaginação de quem chegou tarde demais. Mas talvez isso seja o que o torna eterno, porque o colosso de Rhodes nunca foi apenas uma estátua. Era um sonho moldado em metal, uma visão do que a humanidade poderia construir quando coragem, beleza e propósito se alinhavam. E embora seu corpo possa ter desaparecido, sua sombra ainda se estende através do tempo. O colosso de Rhodes não está mais de pé, mas seu significado nunca desmoronou. Mais de 2000 anos após sua queda, continua gravado na imaginação do mundo. Não como entulho, não como perda, mas como símbolo. Nunca se tratou apenas de altura, engenharia ou bronze. Tratava-se do que as pessoas viam quando olhavam para cima. Força na resistência, beleza na resiliência, orgulho tornado visível. Construído com os despojos da guerra, o colosso começou como uma declaração de que as estradas, embora pequenas, não poderiam ser quebradas. Seu povo transformou as ferramentas de cerco em arte. O que antes era para destruí-los tornou-se um monumento à sua resistência, e essa ideia sobreviveu à própria estátua. Ao longo da história, ecos do colosso surgiram repetidamente. Quando a França presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, não foi apenas um gesto de diplomacia, foi uma homenagem ao mesmo ideal, que uma figura imponente junto ao porto pudesse acolher o mundo e representar algo maior que pedra ou aço. Nos tempos modernos, engenheiros e artistas propuseram reconstruir o colosso. Alguns imaginam uma nova estátua com painéis solares para honrar Hélio de forma sustentável. Outros visualizam uma maravilha moderna de vidro e luz pairando sobre o mar. Nenhuma dessas ideias se concretizou. O fato de ainda sonharmos em reconstruí-lo diz muito, pois o colosso representa mais do que sua própria história. Ele simboliza o tipo de monumento que a humanidade deseja erigir, não em homenagem a reis ou conquistas, mas à possibilidade, a ideia de que, a partir da devastação, algo radiante pode surgir, a crença de que, mesmo quando derrubado, o espírito de um povo permanece. Em cada império destruído e em cada cidade que renasce, em cada monumento erguido após a guerra, em cada tocha erguida à beira de um porto, o colosso ainda se ergue. Ele vive nas histórias, nos símbolos e no espaço entre quem somos e o que ousamos construir. As estradas podem estar silenciosas agora, mas na mente daqueles que lembram, um Deus de bronze ainda observa as ondas. E mesmo quebrado, ele brilha.